Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Esse é o segundo vídeo do nosso desafio de 90 dias. Metas batidas nesse dia também, né? Vídeo postado agora, um post também preparado. Exercícios realizados, dieta funcionando direitinho, né? Espero conseguir completar esse desafio. E nesse diário aqui ao longo desses 90 dias compartilhar esses momentos com vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe ele. Vai ajudar a transmitir um pouco mais essa mensagem para outras pessoas. E nesse vídeo eu resolvi falar sobre um tema, já voltando para o nosso assunto principal do canal, que é business, né? Sobre algo corriqueiro que as pessoas ainda falham muito, infelizmente, que é a comunicação. Tá? A verdade é que nós temos uma infinidade de aplicativos desenvolvidos a cada dia e que estão já em utilização nas empresas, como o próprio WhatsApp ou outros aplicativos. Eu não vou citar aqui até por uma questão de divulgação, acho que não seria o meio mais devido de se fazer. Mas esses aplicativos são utilizados no dia a dia como soluções de comunicação corporativa. E apesar de eles serem muito úteis, os problemas de comunicação nas empresas normalmente são muito mais básicos. É a forma como as pessoas se comunicam, como elas tentam transmitir as informações umas para as outras. Infelizmente, as pessoas não conseguem perceber que, às vezes, a pessoa que está recebendo a informação, o receptor, né, o ouvinte, ou a pessoa que está lendo um e-mail, por exemplo, ou uma mensagem de WhatsApp, não está compreendendo o que ela está tentando transmitir. E essa falha, que é corriqueira, faz com que em muitos momentos os objetivos, as oportunidades os objetivos não sejam realizados, as oportunidades não sejam aproveitadas. Né? Isso, infelizmente, é comum. Um exemplo prático disso, não de minhas metas pessoais, mas aconteceu comigo algumas semanas atrás. Fui jantar com a minha esposa em um determinado restaurante aqui na minha cidade. E nesse restaurante não se cobrava 10% diretamente na conta, né? Até porque, enfim, há algumas limitações quanto a isso. E quando o garçom, no final, trouxe a conta para mim, ele me serviu muito bem. Era um senhor de mais ou menos uns 45, 50 anos, possivelmente já bem experiente. Serviu a gente muito bem. E eu, conversando com a minha esposa, não dei tanta atenção no momento que ele trouxe a conta. E ele falou o seguinte, na conta não inclui os 10% de serviço. E eu estava conversando com a minha esposa, escutei ele falar isso muito baixo, a minha mente estava vagando tanto que eu simplesmente não dei atenção. Né? E naquilo eu paguei a conta, pensando na verdade que estava lá de repente a taxa dos 10% do serviço dele. E na verdade não estava, eu senti depois que ele ficou meio estranho e não consegui entender por quê. E quando eu estava caminhando para o carro, já um pouco distante do restaurante, eu processei melhor a informação, já não estava mais conversando com a minha mulher naquele momento, né? Processei um pouco melhor a informação. Entendi o que ele quis dizer, que na verdade ele esperava que eu adicionasse os 10% ali no momento que ele estava passando meu cartão de crédito. Né? Ou seja, como ele não conseguiu compreender o fato de eu estar numa conversa totalmente diferente, ele se aproximou e trouxe a conta para mim daquela maneira, ele acabou perdendo essa comissão de 10%. Né? Eu peço até desculpa se ele ver esse vídeo, eu tenho interesse, né? Eu tinha interesse de pagar naquela ocasião, sim, a comissão, fui muito bem atendido nesse restaurante, tenho intenção de voltar inclusive. Na próxima vez que voltar, espero pagar em dobro, se for ele que me atender novamente, né? E isso, infelizmente, foi por uma falha de comunicação dele, né? Ele não conseguiu compreender que eu precisava ter minha atenção presa na mensagem que ele queria transmitir para mim, que era que ele desejava receber a comissão de uma maneira sutil, ele precisava dizer isso, né? E que ela não estava inclusa lá na conta. Isso acontece em outras formas das empresas também. Às vezes você tem uma comunicação extremamente urgente para fazer e envia por e-mail. Não é o caminho. Isso inclusive já aconteceu várias vezes comigo, né? Ou situações de as pessoas terem temas urgentes para tratar comigo, enviar um e-mail e depois chegar chateadas e dizer, poxa, por que você não viu isso, né? Você ainda não fez isso por quê? E na verdade era um assunto para se resolver em horas e a pessoa enviou um e-mail, sendo que obviamente tinha uma lista de e-mails para ela na frente, eu não ia conseguir chegar nele tão cedo. Né? E isso infelizmente ocorre. Ou às vezes você tem algo mais importante para comentar com a pessoa, né? Ou algo um pouco mais formal e envia ali via WhatsApp. Não é de repente a melhor maneira possível, né? Não se negocia com o fornecedor, não se fecha um contrato via WhatsApp. Você não pode ter formalização de algo que é uma relação comercial, por exemplo, de maneira verbal. Ou seja, se uma pessoa te oferece algo, como por exemplo uma política de reajuste diferente, uma negociação num preço diferenciado, e ele te comunica só verbalmente ou por telefone, isso não é um caminho formal. Tá? É importante dizer isso, apesar de parecer muito claro. Infelizmente, em muitas empresas isso ainda ocorre.
Tá? Os acordos são feitos de boca, as pessoas não formalizam isso por meio de contratos ou de aditivos aos contratos existentes, e isso gera depois problemas que, infelizmente, geram danos, muitas vezes para o cliente do serviço, acaba sendo prejudicado, né? Em outros cenários, o fornecedor também, porque acaba tomando até um calote em algumas situações, ou seja, ter algo muito bem esclarecido na relação comercial é bom para os dois lados. É bom tanto para o fornecedor quanto para o cliente. Por isso que a gente deve buscar cultivar, ter realmente essa relação de maneira formalizada, né? E no dia a dia da comunicação da gente, nós precisamos entender que as pessoas têm ritmos diferentes, ou seja, se falar muito rápido para uma pessoa pode não ser claro. As pessoas também ela têm uma predisposição a não prestar atenção, até porque o mundo ao nosso redor tende a roubar a nossa atenção. Então, às vezes, ao você gesticular ou fazer uma expressão facial diferente, ou mesmo mudar um pouco o tom da sua voz, expressar uma emoção com o seu rosto, você consegue prender um pouco mais a atenção das pessoas. Pessoas de formação diferente vão ter dificuldades em compreender um assunto ou outro, então você precisa se preocupar com isso também, né? As pessoas mais idosas, por exemplo, que às vezes têm dificuldade de lidar com tecnologia, precisam de uma atenção diferenciada. Em especial, né, aquelas pessoas que estão em empresas familiares, né? A gente acaba lidando com gestores que já têm uma certa idade, que não lidam bem com o computador, por exemplo. Você precisa se preocupar em fazer com que essas pessoas compreendam aquilo que você quer transmitir. Ao fazer isso, você consegue realmente transmitir bem suas ideias e a comunicação flui de maneira muito melhor. Tá? Tem algumas outras sugestões, eu deixei lá no post vai estar no link desse vídeo. Espero que você clique lá, acesse também, continue acompanhando o nosso blog, continue acompanhando o nosso canal. E nos próximos dias, nos próximos 88 dias, vamos continuar com nossos vídeos, tá bom? E é isso, muito obrigado pela sua atenção, um bom final de semana e até a próxima.